Desde já eu quero agradecer a todos vocês, quero agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem realizado no nosso meio e que a gente possa manter firme a nossa esperança, sabendo que tudo que está acontecendo aí vai passar e vamos estar juntos novamente nos domingos aqui pela manhã. Que Deus abençoe vocês, mas vamos começar a nossa aula de hoje e o tema da nossa aula de hoje é sobre os atributos de Deus. É interessante que, se nós quisermos conhecer Deus como a Bíblia nos ensina, é necessário também que a gente conheça os seus atributos. E quando a gente faz o estudo dos atributos de Deus, a gente começa a conhecer Deus, quer dizer, de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua revelação. E eu tenho certeza que hoje a gente vai compartilhar algo maravilhoso da parte de Deus. Que Deus abençoe vocês. Vamos lá para o texto. Salmo 90, versículo de número 2. Salmo 90, versículo de número 2. Diz a palavra do Senhor: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Vou repetir. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez para nós. Ajuda-nos a compreender a tua vontade, que o teu Santo Espírito, Pai, possa iluminar o nosso entendimento para que possamos compreender as tuas palavras. Ajuda-nos e nos abençoa, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Quando nós fazemos um estudo dos atributos de Deus, é importante a gente compreender que essa doutrina, ela é o aspecto importante da parte da teologia. Por que estou falando isso? Porque a perspectiva que a pessoa tem de Deus, é bom a gente salientar isso, na sua estrutura, como forma edificada e em sua vida, vai dizer muito o que é o seu ministério e a sua vida como cristão. Algumas pessoas pensam Deus a partir da perspectiva de que Deus é um policial celestial que está à procura daqueles que cometeram erros ou transgressões e está ali para punir. Aí a gente vê também o ponto de vista oposto. Existem pessoas que veem Deus como aquele avô, eu poderia dizer, carinhoso, bondoso, tolerante e que não vai atrapalhar nada daquilo que a gente faz. Muito pelo contrário, ele vai permitir que a gente faça coisas e, de forma muito amorosa, não vai interferir. Mas essa doutrina nos ensina algo diferente. Por quê? Porque para a gente compreender os atributos de Deus, ou seja, Deus, nas suas características e virtudes e qualidades, é preciso a gente entender alguns conceitos importantíssimos no que diz respeito à existência desse Deus que nós servimos e que é criador do céu e da terra, inclusive das nossas vidas. Então, eu vou falar para vocês, primeiramente, sobre alguns argumentos que falam da existência desse Deus criador do céu e da terra. Amém? O primeiro argumento é o argumento cosmológico. O argumento cosmológico, ele é baseado sobre o fato de que um cosmo, ou seja, o mundo, existe porque nada, ou seja, aquilo que veio existir não veio do nada. Como assim? Deve haver uma causa original que seja a razão para a existência desse cosmos, desse mundo. Ou seja, tem que haver uma razão para tudo isso que existe. Então, o argumento cosmológico diz que cada efeito tem uma causa. E, desde já, eu quero dizer para você que você coloque a sua pergunta no chat, que nós vamos tentar responder da melhor forma possível, para que a gente possa, de uma forma muito saudável, compartilhar com algumas perguntas que vocês vão fazer. Amém?
desde já, continuando, o argumento cosmológico é a tese que cada coisa que existe tem que ter uma causa adequada. Sendo assim, o universo tem uma causa indefinida, indefinidamente grande. Pela grandeza do universo, o que em geral tem que ser infinitamente grande. Ou seja, pela grandeza do universo, o que em geral tem que ser definidamente grande. Infinitamente grande. Então, é importante a gente observar que o texto bíblico de Êxodo, de Jeremias, capítulo 10, verso 6, ele fala exatamente sobre esse Deus que criou todas as coisas e que é grande. O texto diz assim: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor, tu és grande e grande em poder o teu nome. Então, é importante a gente salientar que todas as coisas, ou seja, o mundo, o cosmo criado, ele tem uma causa. Esse efeito que você vê, ele foi causado por alguém, e esse alguém é Deus. Então, um outro argumento é o argumento teleológico. Eu vou explicar para vocês o que é argumento teleológico, e é algo maravilhoso, esse argumento que prova a existência de Deus. O argumento teleológico vem da palavra grega telos, que significa fim. O argumento teleológico pode ser definido da seguinte forma: a ordem e o arranjo útil em um sistema implica inteligência e propósito em uma causa organizadora. Ou seja, o universo é caracterizado pelo propósito e por um arranjo útil. Portanto, o universo tem uma causa livre e inteligente. O mundo, em todos os lugares, evidencia inteligência, propósito e harmonia. Ou seja, é maravilhoso a gente saber que por trás de tudo isso que a gente vê, que a gente considera como mundo, existe uma mente inteligente por trás de tudo isso. E o argumento teleológico, ele dá essa ênfase a justamente essa linha de pensamento. Por quê? Ele lembra que toda parte do mundo revela inteligência, ordem, harmonia e propósito. E assim implica a existência de um ser inteligente e com ordem, na qual funciona todas as coisas. Ou seja, considera que a ordem na qual funciona todas as coisas tem que existir uma mente inteligente por trás. Ou seja, tudo que você vê no mundo, na natureza, na criação, existe a mente inteligente de Deus por trás de tudo isso. E o texto, que a gente pode compartilhar falando dessa mente inteligente, se encontra lá em Romanos, capítulo 11. E o texto de Romanos, ele fala exatamente isso. Ele diz assim, Romanos 11, a partir do verso 33, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe pudesse ser restituído? E o verso 36 termina dizendo o seguinte: porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então perceba que o argumento teleológico diz que por trás de toda essa criação, por trás de tudo que você vê se movimentar no mundo, no universo, a mente inteligente de Deus trabalha causando todos esses efeitos. Amém? E o outro argumento é o argumento antropológico. E esse argumento é interessante, sabe por quê? Porque, primeiro vem do grego. O grego fala que esse argumento vem da origem da palavra anthros, que significa homem. Ao contrário do argumento humanista secular, que diz que o homem é um ser biológico, prestem bem atenção no que eu vou dizer. O pensamento humanista secular vê o homem apenas como um ser biológico. Já a Bíblia vê esse homem como esse homem sendo ele criado à imagem e semelhança de Deus. O texto está lá em Gênesis 1, 26, 28. Por exemplo, o homem, ele não é apenas um ser físico, mas também um ser moral,
com uma consciência, intelecto, emoção e vontade. Eu sempre digo, às vezes, nas minhas aulas, que justamente por esse homem, a imagem e semelhança de Deus, que esse homem é dotado de uma inteligência absurda. Então, esse homem que é feito à imagem e semelhança de Deus, ele não é apenas um ser biológico. Ele é um homem de consciência, de emoção, de vontade e de intelecto. É importantíssimo a gente saber exatamente essas características que há no homem. Ou seja, tem um teólogo que eu li muito sobre ele, o Lewis Sperry. Lewis Sperry fala o seguinte, em seu livro de teologia sistemática, ele diz assim, uma força cega nunca poderia produzir um homem com intelecto, sensibilidade, vontade, consciência e uma crença que o impulsionasse ao Criador, ou seja, que o levasse ao Criador. É importante a gente perceber que todas as inclinações do homem, a gente sabe que são para o pecado, mas o homem tem sim uma consciência de Deus na sua inteligência e na sua sabedoria. Amém? O outro argumento que prova a existência de Deus é o argumento moral. Como assim? O argumento moral, ele reconhece que o homem tem uma consciência de certo e de errado. É por isso que muitas vezes eu falo, e é importante a gente ter isso dentro da nossa consciência, que o homem, quando ele erra conscientemente. Existem algumas pessoas que dizem assim, eu errei inconscientemente, eu pequei inconscientemente. Mas nós precisamos entender que um dos argumentos que provam a existência de Deus é exatamente esse argumento moral, que explica que o homem é dotado de um saber exatamente do que é certo e do que é errado. Amém? Então, o biblicista, ele reconhece, ou seja, o escritor bíblico, a palavra de Deus explica que esse homem, está lá no texto de Romanos, no capítulo 2, 14 e 15, esse homem, ele é dotado de uma consciência de justiça, de moral, porque isso faz parte da sua característica quando foi criado. Isso faz parte das suas virtudes quando esse homem foi criado. Amém? E o outro argumento, e também é muito interessante esse argumento, é o argumento ontológico. Pastor, me explica aí, pastor Haroldo, o que é argumento ontológico. O argumento ontológico, ele vem do grego ontos, que significa sendo ou existência. O raciocínio desse argumento é assim, se o homem pode conceber, prestem bem atenção, se o homem pode conceber sobre alguém maior do que Deus, o que é impossível isso, na mente humana, o homem conceber algo maior do que Deus, isso é impossível. Sendo assim, prestem bem atenção, se o homem concebe na sua mente imaginar alguém maior do que Deus, isso é o fato de que Deus existe. Pois o argumento repousa sobre o fato de que todo homem tem uma consciência de Deus. Ou seja, o homem tem a ideia de um ser absoluto, perfeito, e a existência é um atributo de perfeição. Portanto, um ser absoluto, perfeito, ele tem que existir. Então, na consciência do homem, na inteligência do homem, o homem sabe que Deus existe. Por mais que ele negue, por mais que ele duvide, mas na cabeça dele, no seu íntimo, ele sabe que Deus existe. Amém? Então, os atributos de Deus, esses foram alguns argumentos que provam a existência de Deus. Esses são argumentos filosóficos que provam a existência de Deus. Aí agora a gente vai para a classificação e como esses atributos são definidos. Amém? Os atributos de Deus, eles podem ser definidos da seguinte forma, como aquelas características distintivas da natureza divina que são inseparáveis da ideia de Deus e que constituem a base e o campo de várias manifestações às suas criaturas. E é interessante que um outro teólogo, no seu esboço de teologia sistemática, o teólogo chamado Langston diz no seu esboço de teologia sistemática de que Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Então veja que Langston ele faz um resumo desses atributos no seu esboço de teologia sistemática e nos dá uma ideia. Ou seja, ele nos impulsiona a um estudo sobre Deus.
a gente fazer uma pesquisa, a gente fazer uma avaliação sobre Deus. Amém? Lembrando o que Langston diz, Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria e governa todas as coisas. Mas vamos lá. Esses atributos, eles são classificados em duas categorias. Por exemplo, absolutos e relativos. Os atributos absolutos são aqueles que Deus tem em si mesmo, independentemente da criação, ou seja, infinitude. Deus é infinito. Então, os atributos relativos são aqueles que, por sua vez, são manifestados por meio de sua relação com outros sujeitos e objetos inanimados. Exemplo, eternidade, onipresença representam a relação da sua natureza ilimitada. Ou seja, eu vou repetir. Os atributos absolutos são aqueles que Deus tem independentemente da criação. Um exemplo, Deus é infinito. Os atributos relativos são aqueles que Deus tem em relação a outros sujeitos e objetos inanimados, como exemplo, a eternidade, e a onipresença representam a relação de sua natureza ilimitada. E uma outra categoria são os atributos comunicáveis, que são aquelas qualidades de Deus para as quais Deus se pode encontrar, ao menos numa relação parcial com a raça humana. Lembrando, os atributos comunicáveis é a relação que Deus tem de forma parcial com a raça humana. Amém? E os atributos incomunicáveis são aqueles que, de forma singular, encontram-se em qualquer correlação, ou seja, são aquelas qualidades singulares para as quais Deus não se encontra em qualquer relação com seres humanos. Por exemplo, a onipresença. A onipresença de Deus é um atributo incomunicável. Independentemente da sua correlação com a raça humana, Deus é onipresente. Aí a gente tem também mais outras duas categorias, que é a categoria dos transitivos e os intransitivos. O que é isso, pastor? Eu vou explicar. As primeiras permanecem na própria natureza de Deus, como espiritualidade. Vou repetir. Os atributos transitivos permanecem na própria natureza de Deus, como um exemplo da espiritualidade. A segunda categoria emana da natureza de Deus, mas atuam fora dela, afetando a criação como misericórdia, que requer um objeto. Lembrando, você que tem a sua pergunta, coloque a sua pergunta aí no chat que a gente vai responder da melhor forma possível, entendeu? Para a gente poder compreender um pouquinho sobre os atributos de Deus, porque são eles que revelam Deus na Bíblia. São os atributos, as qualidades de Deus, as virtudes de Deus que são caracterizadas nas Escrituras, e assim que a gente consegue entender um pouco sobre Deus. Amém? Vamos seguir? Então, os atributos, eles são classificados da seguinte forma. Primeiro, espiritualidade. Atributos e sua classificação. Primeiro, espiritualidade. Deus é espírito, não um espírito. Eu quero que você entenda isso. Deus é espírito, não um espírito. Que não tem forma física. João 4:24 diz isso. Deus é espírito. Então, um corpo confina-se a um lugar. Mas Deus, como espírito, está em todos os lugares, onipresença. Identificar Deus como espírito significa que ele não pode ser limitado e ele é, contudo, uma substância que não se limita ao espaço e ao tempo. A espiritualidade não identifica Deus como tendo um corpo, mas significa dizer que ele é a fonte de toda a vida. Por exemplo, a gente consegue ver as muitas características físicas de Deus no decorrer das Escrituras para identificá-lo e fazê-lo compreensível. Se você, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é espírito, mas como é que a Bíblia consegue tornar Deus compreensível? Através das figuras. Ou seja, é usado uma espécie de antropomorfismo. O que significa antropomorfismo? Antropomorfismo é trazer a Deus
forma humana para tentar explicar o seu ser. Por exemplo, quando você vê textos na Bíblia como os olhos de Deus estão em todos os lugares, como lá em Provérbios 15. Você vê a mão de Deus, você vê o braço de Deus, você vê a boca de Deus. Então você percebe que a Bíblia usa dessas figuras que a gente chama na teologia de antropomorfismo, que é trazer à tona formas humanas para tornar Deus conhecido, ou seja, compreensível à razão humana. E é essa forma que a Bíblia encontra para trazer para nós essa compreensão de que Deus é Espírito, mas dentro da sua virtude, dentro da sua característica, a Bíblia usa esses artifícios humanos, ou seja, essas características humanas para tornar Deus compreensível. Amém? Um outro atributo que é muito questionado por algumas pessoas e também aceito por milhares de cristãos no mundo inteiro é a autoexistência. A sua existência tem como base nele mesmo. Deus é independentemente ser. Ele é independente em tudo o que faz, em virtudes, em decretos e obras. Faz tudo quanto depende dele. Quando ele diz, lá no texto, lá de Êxodo, a Moisés, Moisés, eu sou o que sou. Essa ideia aí, gente, esse verbo, eu sou o que sou, enfatiza que ele tem uma existência contínua em si mesmo. Ou seja, Deus é o que é, independentemente da criatura, independentemente do homem. E o texto de Êxodo, capítulo 3, quando Moisés encontra-se com Deus no meio da sarça, você percebe que Deus fala, quando Moisés pergunta o que é que eu vou dizer para Faraó, Deus diz a Moisés, Moisés, só diga que eu sou, te enviou. Porque Deus é o que é independentemente da sua criação. Amém? E um outro atributo é o atributo da imutabilidade. É importante a gente compreender que imutabilidade é aquela perfeição de Deus pelo qual Deus é desprovido de qualquer mudança. Não somente em seu ser, mas também em suas perfeições, em seus propósitos e promessas. É bom a gente salientar que o homem, ele muda, ou para pior ou para melhor. Deus não, Deus nunca mudou, Deus permanece o mesmo. E é importante compreender que, desde que Deus é absolutamente perfeito, melhorar ou piorar, isso para ele é impossível. Só é você pegar o texto de Malaquias 3, verso 6, e Tiago 1,17, você vai perceber que essa doutrina, preste bem atenção, o valor dessa doutrina é enorme. Desde que Deus não muda, seu amor e suas promessas permanecem para sempre. Ou seja, a doutrina da imutabilidade é importante para a gente compreender que Deus não mudou, Deus permanece exatamente o mesmo. Amém? E um outro atributo é o atributo da unidade. Essa crença ela foi muito importante para o contexto espiritual, teológico e religioso de Israel. Por quê? Porque esta é a crença de que Deus é único e que ela separou Israel das outras nações politeístas. É interessante a gente perceber que lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ela é a base para essa doutrina. Ela é a base para essa doutrina. Então, perceba que quando o texto diz, ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus, fazia parte da adoração de Israel. Este anúncio era uma declaração monoteísta, afirmando que Deus é um em sua essência e não pode ser dividido. E não pode ser dividido. Então, tanto eu como você precisamos ter em mente... João, a bateria está acabando. É importante a gente saber que essa doutrina da unidade, esse anúncio, era uma declaração do monoteísmo que afirmava que Deus, em sua essência, não pode ser dividido.
Isso também o afirma como absolutamente único. Não há outro que possa ser comparado a ele. O texto de Êxodo 15:11, quando Moisés diz assim: quem, Senhor, é como tu entre os deuses? Então perceba que na cabeça do hebreu, ele tem a noção de que Deus é único, de que Deus é um ser absolutamente diferente, que não pode ser dividido com nada, nem ser comparado com nada. Então, um outro atributo, que é um atributo que a gente chama de verdade. Verdade significa fatos que se conformam com a realidade. A verdade identifica as coisas como elas são. É importante a gente compreender que o texto de Jeremias, capítulo 10, ele fala exatamente sobre isso que nós vamos comentar. O texto de Jeremias, capítulo 10, verso 10. A palavra diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Jeremias tinha consciência de que Deus era verdadeiro e eterno. Então, propriamente definida em relação a Deus, a verdade é aquela perfeição do seu ser, pela virtude a qual ele responde plenamente à ideia de deidade, ou seja, a de divindade, a de ser o que é. Amém? E é perfeitamente confiável em sua revelação e vê as coisas como elas são de fato. Ou seja, a ideia de ter Deus como verdadeiro, toda a sua palavra, toda a sua revelação, todo o contexto das Escrituras se tornam verdade, porque Deus é verdadeiro em si mesmo. Amém? E eu queria mais uma vez falar para você, se você tiver a sua pergunta, faça a sua pergunta, para que a gente possa responder no final e a gente possa tirar algumas dúvidas e a gente possa sair daqui com isso guardado no coração. Primeiro, sobre verdade. Deus como verdadeiro mostra que não há outro como ele. O texto de Isaías 44, 8 a 10 e 45, 5 denotam exatamente isso. Segundo, ele é a verdade e que em suas palavras e a sua revelação são verdadeiras. Foi aquilo que eu falei anteriormente. A palavra de Deus e a sua revelação são verdade porque Deus é verdadeiro em si mesmo. Amém? Aí quando a gente volta para aquele argumento filosófico que fala do argumento ontológico, que o homem tem a capacidade de conceber na sua razão um ser grandioso e verdadeiro e que existe. Então, terceiro, ele sabe como as coisas são. Ele é o início do conhecimento, ele o faz disponível ao homem a fim de que este possa ter comunhão com ele. Ou seja, a ideia de onisciência, você já percebe que ela já entra aqui, ela já se encaixa aqui. Mas é importante a gente salientar que ele é a fonte da verdade, não somente na esfera moral e da religião, mas também do campo do empreendimento científico. Ou seja, a gente sabe que Deus tem todo o conhecimento, Deus conhece todas as coisas, e isso precisa ser levado em consideração por cada um de nós. E o outro atributo é o atributo do amor. É uma virtude de Deus que o caracteriza Deus na Bíblia. Tudo, ou seja, todas as virtudes, todos os atributos, eles estão inteiramente relacionados ao amor. Por quê? 1 João 4,8 diz assim: Deus é amor, ao passo que o versículo 10, prestem bem atenção, esse amor é demonstrado. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou a seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Assim, meus irmãos, o amor de Deus pode ser definido como aquela perfeição da natureza divina pela qual Deus é eternamente movido a comunicar a si mesmo. Ou seja, a relação que Deus tem com o homem, com a sua criação, é uma relação de amor. Então, não se trata de um mero impulso emocional esse amor, e sim uma afeição voluntária e racional, tendo por base a verdade e santidade e seu exercício
de livre escolha. Ou seja, Deus é livre para amar a quem Ele quiser. Independentemente daquilo que eu acho, independentemente daquilo que você acha, Deus é livre para amar quem Ele quiser. Então, é importante a gente salientar o que significa o termo amor na língua original. O termo grego ágape, traduzido como amor, é frequentemente usado para denotar a sua resposta para com a humanidade. Ou seja, a relação de Deus com a humanidade, ela tem como resposta esse amor infinito. E é interessante que a palavra ágape denota fruto da razão mais do que um amor baseado na emoção. Prestem bem atenção. A palavra ágape, ela denota um amor fruto da razão, muito mais do que baseado na emoção. Mas, porém, embora não destituído de emoção, Deus é alguém que ama o objeto, ou seja, alguém que ama o ser humano, independentemente da sua indignidade, ou até mesmo quando esse amor não é recíproco, ou seja, quando esse amor não é correspondido. É bem interessante esse atributo, porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus nos ama independentemente daquilo que somos. E isso é verdadeiro, porque as Escrituras afirmam isso. Então vamos lá. Um outro atributo, que é um atributo muito interessante, que precisa ser considerado por nós, é o atributo da bondade. A palavra bondade no hebraico significa tov. Mas o que significa tov? Expressa a bondade absoluta de Deus. Em grego, a palavra agathos indica que Deus é essencialmente, absolutamente, consumadamente bom. Então perceba a profundidade da bondade de Deus. O grego agathos diz que Deus é essencialmente, absolutamente e consumadamente bom. Ou seja, a bondade de Deus ela pode ser evidenciada em todas as esferas da vida do ser humano. E isso é maravilhoso, que a gente consegue compreender o quanto Deus é bom, como diz o salmista, e a sua misericórdia dura para sempre. Isso é verdade, porque as Escrituras provam isso. O texto de Mateus 5, 45 e Atos 14, 45 evidenciam que a bondade de Deus ela é evidenciada até, ou seja, ela é manifestada até para os incrédulos. E isso é maravilhoso saber disso. E finalmente a bondade de Deus em amor foi demonstrada por aqueles que não mereciam, quando ele enviou seu Filho único para ser Salvador do mundo. João 3,16, Efésios 3,18 e 1 João 4,10. Amém? Se você tiver a sua pergunta, no final da aula você vai lá e coloca a sua pergunta lá, que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Mas vamos seguir. Santidade. O significado de santidade, o significado básico de santidade significa colocar à parte ou separar. Vou repetir. O significado de santidade significa colocar à parte ou separar. Então, essa palavra ela vem do grego, né, kedodosh, e é impressionante quando a gente vê também essa palavra no grego chamada agiazo, que muitos veem santidade como o principal atributo de Deus, porque a santidade permeia os outros atributos de Deus e é consistente com aquilo que ele é e aquilo que ele faz. Êxodo 15, 11 explica que a santidade de Deus é sempre, ou seja, é maravilhosa. É importante a gente considerar que a santidade de Deus denota que ele é separado. Separado de quê, pastor? Separado do pecado, separado do mal. E isso, a gente precisa compreender que o aspecto da santidade de Deus, ele interfere
de forma muito interessante na vida cristã. Por que eu estou falando isso para vocês? O fundamento dessa base está lá em Levítico, no capítulo 11, do verso 44 ao verso 45, quando eles assim, olha, sede santo, porque eu sou santo. Quer dizer, ele nos impulsiona mesmo que, meio que com um mandamento para sermos santos, assim como ele é. Então é importante a gente compreender que a santidade de Deus, ela não pode ser violada. Quando a Bíblia diz lá em Levítico que nós devemos ser santos assim como ele é, isso nos traz uma responsabilidade muito grande, porque Deus detesta o mal, Deus abomina o pecado, porque a sua natureza é santa, o seu agir é puro, o seu olhar é puro. Então isso nos mostra, ou seja, Deus se revela na santidade, meio que nos obrigando a ser igual a Ele, meio que nos impulsionando a ser igual a Ele. Amém? Então Deus é santo e não pode aceitar qualquer tipo de relacionamento com o mal ou com o pecado. Ou seja, Deus não tem relação nenhuma contrário à sua santidade, contrária à sua natureza. Amém? Deus é moralmente puro e em sua santidade Deus é o padrão ético e moral. Ele é a lei e ele estabelece o padrão. Ou seja, aquilo que eu disse anteriormente, por ele ser santo, separado, colocado à parte, ele não tem qualquer relação com aquilo que é contrário ao seu ser e à sua natureza. Amém? Vamos seguir? Então, alguns atributos, eles podem ser catalogados como relativos, porque estão relacionados ao tempo e ao espaço. Eu vou repetir. Alguns atributos, eles podem ser catalogados como relativos, porque eles estão relacionados ao tempo e ao espaço. E o primeiro atributo relativo é a eternidade. Ela é geralmente ligada ao tempo, porque entendemos que Deus não está preso ao tempo. Como Deus não há sucessão, com Deus não há sucessão de eventos, ele está acima de todas as limitações temporais. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Todas as coisas são e estão igualmente presentes a ele, ou seja, para Deus não existe passado, presente e futuro. Para ele, tudo é uma coisa só, porque Deus é eterno e está na eternidade. E é bom a gente compreender. O Salmo 90, versículo 2, ele diz assim: de eternidade em eternidade, tu és Deus. É maravilhoso quando a gente observa a própria Escritura caracterizando Deus nesse atributo, porque a ideia de eternidade significa que Deus não está limitado a isso aqui que nós estamos vendo. E é maravilhoso saber disso, que para Deus não existe passado, presente e futuro. Tudo para Ele são enxergados da mesma forma. Então, a eternidade de Deus está totalmente ligada ao seu nome. Lembra aquilo que eu falei anteriormente sobre a questão da autoexistência? E que o verbo eu sou o que sou dá a ideia de que Deus existe por ele mesmo? É exatamente essa concepção de eternidade. Quando Deus diz eu sou o que sou, significa que Deus é continuamente existente. Ou seja, ele é o que é, independentemente da sua criação, independentemente de qualquer coisa. Então, Deus vê tudo exatamente ao contrário daquilo que nós entendemos como tempo. Eu me recordo que no domingo passado, eu acho que foi Natália que me fez uma pergunta a respeito da demora de Deus em responder algumas coisas, e nós muitas vezes ficamos angustiados, sofremos porque Deus não responde determinadas coisas no tempo devido. Eu quero dizer, especialmente para a Natália e para as pessoas que estão ouvindo, que Deus, ele não trabalha com o tempo. Deus trabalha em harmonia com a sua vontade. Deus trabalha em total acordo com a sua natureza e com o seu ser. Entendeu? Nós é que trabalhamos com o tempo. Deus não existe tempo. O tempo de Deus é eterno. Tanto faz ser ontem, como hoje, como amanhã. Isso para Deus não significa absolutamente nada. Todas as coisas são enxergadas de forma muito iguais. Amém? Mas vamos seguir. E o outro atributo,
a gente chama de imensidade. Deixa eu explicar o que é imensidade. Imensidade ou grandeza pode ser definida como aquela perfeição do ser divino pelo qual ele transcende todas as limitações de espaço e ainda está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser. Um exemplo disso foi quando Salomão construiu o templo, disse que Deus não era tão grande que não cabia ali. Quer dizer, Salomão reconhece a imensidão de Deus, e tu é tão grande que não cabe aqui. Então quer dizer que por ele ser imenso, ele não está limitado ao tempo e ao espaço, mas isso não significa dizer que ele não esteja. Amém? É importante a gente salientar isso, que Deus em sua imensidade não está limitado ou localizado. Por exemplo, nós podemos dizer que somos limitados porque eu estou aqui, sentado nessa cadeira, preso ao tempo e ao espaço. No caso de Deus, não. Deus não pode ser enxergado dessa forma por nós. Deus não pode ser visto, mesmo estando aqui, mas ele não está limitado a esse tempo e a esse espaço. E é isso que caracteriza Deus como esse ser, desculpem, como esse ser imenso, como esse ser que é grande, como esse ser que é maravilhoso em toda a sua grandeza e majestade. Desculpem. João, um pouquinho de água para mim, João. Desculpem. Então, vamos seguir? E onipresença. É importante a gente salientar a partir de agora esses três atributos que nós vamos ver, que esses três atributos, ele tem o prefixo oni, que vem do latim omnis, que significa todo. Assim, a ideia de onipresença de Deus, ou seja, vou repetir, onipresença significa totalidade da presença. Deus está em todos os lugares. Mas eu vou explicar porque isso pode parecer uma espécie de panteísmo. Deus está em tudo. Não é bem assim. Mas vamos lá. Isso significa dizer que Deus está presente em todos os lugares. Mas, como eu disse, não é uma espécie de panteísmo que diz que Deus está em tudo. Mas significa dizer que Deus, na sua essência, penetra e enche o universo em todas as suas partes. Ou seja, não é uma espécie de panteísmo. Obrigado, João. Não é uma espécie de panteísmo dizendo que Deus está em tudo. Amém? Vamos seguir. Um exemplo desse atributo de onipresença é o Salmo 139. Quando o Salmo 139, do verso 7 a 12, diz que Deus está presente em todos os lugares. Ou seja, Deus está presente em todo lugar e na totalidade da pessoa. Ou seja, o salmista diz, e é muito claro o texto, se subo aos céus, lá estás. Ainda a palavra não me chegou à boca, tu conhece. Se me deito ou se me levanto, tu conhece. Tu sabes o meu caminhar. Quer dizer, perceba que Deus conhece o homem na sua totalidade e a presença de Deus é manifesta em todas as esferas do ser humano. Perceba como é importante a gente saber que Deus conhece a nossa vida como um todo, ou seja, a totalidade do ser humano, Deus conhece como ninguém. E o outro atributo é a onisciência. Como eu já disse, a palavra omnis, do latim, significa todo. E a palavra onisciência, em português, vem da palavra do latim omnis, como eu já disse, que significa tudo ou todo, e essentia, que significa conhecimento. Assim, significa dizer que Deus tem todo o conhecimento. Várias coisas podem ser notadas sobre a onisciência de Deus. Primeiro, Deus conhece todas as coisas que existem na sua realidade. Ou seja, Deus tem conhecimento das coisas como elas exatamente são e acontecem. Segundo, Deus conhece todas as variáveis concernentes
aos fatos que ainda não ocorreram. É aquilo que o salmista diz: a palavra ainda nem me chegou à boca, o Senhor já conhece. Então perceba como Deus tem conhecimento de todas as coisas. Então Deus conhece os eventos futuros, porque Deus é eterno. Então perceba que um atributo está muito ligado ao outro. E essa concepção de onisciência está exatamente de que Deus está no passado, no presente e no futuro. Amém? Quarto, o conhecimento de Deus é intuitivo, ou seja, ele é imediato, não é adquirido através dos sentidos, ele é simultâneo, ele é verdadeiro, completo e de acordo com a realidade. Ou seja, Deus conhece as coisas exatamente como elas são de fato. Amém? Mas vamos lá. Mas existe um outro atributo chamado onipotência. Quando a gente olha para esse texto, ou seja, quando a gente olha para esse atributo, a gente percebe que o termo onipotência significa que Deus é todo poderoso, ou seja, todo poder está sobre ele. Porém, tem uma coisa que precisa ser levada em consideração. Isso não significa dizer que Deus vai fazer coisas aleatórias porque ele é poderoso. Prestem bem atenção no que eu vou dizer para você. Deus trabalha de acordo com a sua natureza e perfeição. Deus faz tudo de acordo com a sua natureza e pessoa. Ou seja, nada é feito em desarmonia com a sua natureza e com o seu ser. Deus age poderosamente na vida das pessoas, na vida da humanidade, na vida das pessoas, de uma forma muito maravilhosa e poderosa, de acordo com a sua natureza e de acordo com aquilo que ele é. Então, tudo que Deus faz, como eu disse, precisa estar de acordo com a sua natureza. Lembrando, tudo lhe é possível, porque Deus é poderoso. Todo poder pertence a ele. Porém, nada que Deus faz está em desacordo com a sua natureza e com o seu ser. Amém? Vamos seguir. Então, verdade. É importante a gente compreender esse contexto de verdade, porque quando a gente percebe que algumas coisas, muitas vezes, no que diz respeito à palavra de Deus, são desacreditadas, a gente precisa compreender que tudo o que implica a verdade de Deus, prestem bem atenção, é exatamente como ele é e é exatamente como a sua palavra revela. Porque Deus é a verdade em pessoa. Ele é perfeitamente completo e completamente perfeito como Deus. Ou seja, ele é sem par. Foi aquilo que Isaías 45, versículo 5 diz. Então, ele é real, ele é verdadeiro, ele não pode mentir. Jeremias 10, versículo 10 diz que Deus é verdadeiro em seu ser e em suas manifestações para com o ser humano. Ele nunca declina em suas promessas, ou seja, aquilo que Deus falou, ou aconteceu, ou vai acontecer, porque as suas palavras são verdade. E é importante, assim como a questão da imutabilidade, a gente perceber que a aplicação dessa doutrina é de valor significativo. Por quê? Porque desde que Deus é a verdade, isso significa dizer que sua palavra à humanidade é absolutamente verdadeira e pode ser confiada implicitamente. Isso significa que ele nunca renegará uma promessa tal como ele tem feito. O exemplo disso é o que o texto de João 3,16 diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é tão verdadeiro que cumpriu com a sua promessa. Amém? Mas vamos seguir. A gente já está finalizando já. Se você tiver a sua pergunta, você faça a sua pergunta e a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Como eu já falei, você
Coloca a sua pergunta e a gente vai fazer uma seleção das perguntas para poder responder e tirar, na medida do possível, as dúvidas de alguns de vocês. Vamos lá. Misericórdia. Uma definição geral de misericórdia significa que a bondade de Deus ou o amor de Deus mostrado àquele que estão em sofrimento ou agonia, independentemente dos seus méritos. Ou seja, é a compaixão de Deus, é a piedade de Deus para com aquele que sofre, para aquele que está angustiado, para aquele que está em sofrimento constante. E é por isso que a língua hebraica, o grego, ele nos dá uma ideia maravilhosa de como é essa misericórdia. Perceba que a palavra hebraica, hesed, no Antigo Testamento, enfatiza a ajuda ou a bondade de Deus como graça de alguém superior. Ele salienta a fidelidade de Deus a despeito da infidelidade do homem. E, portanto, enfatiza piedade, simpatia e amor. Foi aquilo que eu disse anteriormente. A misericórdia de Deus, ela está atrelada à sua compaixão. A sua misericórdia está atrelada a uma ação por aquele que sofre, por aquele que está angustiado. E o mais maravilhoso de tudo é que essa misericórdia, ela está totalmente ligada ao seu amor. Amém? A sua misericórdia é de livre obrigação e despendida de acordo com sua soberania. Ou seja, Deus é soberano, ele tem misericórdia de quem ele quiser. O próprio texto no Antigo Testamento diz que Deus ama exercer misericórdia, ou seja, Deus é soberano, é livre para exercer misericórdia sobre a vida das pessoas. E a gente muitas vezes erra no desconhecimento desse atributo, porque a gente, em determinados momentos, quer determinar a quem Deus tem que ter misericórdia. Mas eu quero dizer para você que, independentemente daquilo que você acha ou daquilo que eu acho, Deus é misericordioso para com qualquer pessoa. Então, a palavra hebraica, hesed, de fato revela que Deus é rico em misericórdia, como diz o salmista. No Salmo 5, versículo 7, no Salmo 6, versículo 4, Salmo 17, versículo 7, Salmo 18, verso 50, Salmo 21, versículo 7 e Salmo 23, versículo 6. Aí a gente chega num outro atributo chamado graça. Quando se fala de graça, a gente tem algumas concepções erradas, algumas pessoas têm algumas concepções sobre a graça de Deus que muitas vezes não condiz com as Escrituras. Existe um livro maravilhoso, O Discipulado, de um teólogo que foi morto na Segunda Guerra, chamado Bonhoeffer. E Bonhoeffer, no seu livro O Discipulado, ele fala da graça barata. Como é essa graça barata? É a graça sem arrependimento, é a graça sem responsabilidade, é a graça sem levar em consideração o sofrimento e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas a graça salvadora, a graça preciosa, é aquela que é movida pelo arrependimento, é aquela que é movida pelo entendimento de que Cristo morreu para salvar, de que Cristo morreu pelos nossos pecados. A graça barata é quando eu peco e jogo toda a responsabilidade dos meus pecados sobre Cristo, sobre aquilo que foi feito no Calvário. Quando eu faço isso, essa graça, além de se tornar barata, eu crucifiquei Cristo novamente. Mas a graça preciosa, quando eu erro, quando eu peco, ela me leva a refletir sobre o sacrifício que foi feito por mim no Calvário, sobre o que Jesus fez para me salvar, porque a graça preciosa, ela vai nos levar, ela vai nos impulsionar ao entendimento real daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Então a graça, ela nos leva a uma responsabilidade cristã, não uma irresponsabilidade de pecar de forma exacerbada. A graça preciosa, ela nos impulsiona a uma vida cristã que agrada ao coração de Deus. A graça barata não. A graça barata nos indica que eu vou pecar todas as vezes e Deus vai me perdoar. Até quando?
Deus vai tolerar os nossos pecados. Porque a graça preciosa, ela nos deixa numa condição de detestar o pecado, exatamente por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque a graça é o favor de Deus pelo homem, mesmo sem ele merecer. Graça, favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, mas Deus fez isso por mim e por você. E para finalizar, vamos entrar no outro atributo muito interessante. Esse atributo ele é muito discutido no nosso meio e muitas vezes interpretado de forma errada. Eu tenho uma visão sobre esse atributo, de que esse atributo está muito ligado ao seu amor e à sua misericórdia. Então, a justiça de Deus. Tem muita gente que interpreta... Só um minutinho. Tem muita gente que interpreta a justiça de Deus como se Deus fosse um juiz do Supremo Tribunal Federal, que executa as leis, dá a sentença para aquele que errou, para aquele que transgrediu a lei e pune, castigando, colocando num cativeiro. E quando eu olho para as Escrituras, eu não encontro isso. Eu encontro essa justiça que está muito ligada ao seu amor e à sua misericórdia. Porque o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, do versículo 17 até o versículo 21, ele diz que Cristo é a justiça de Deus. Então, se Cristo é a justiça de Deus, nós precisamos entender que tudo aquilo que era contra a nossa vida, como sentença, como castigo, como punição, nós somos justificados em Cristo. Não significa dizer que eu sou inocente. Inocente eu não sou, mas fomos justificados porque Cristo é justo e justificador. E isso está muito atrelado à sua justiça. Então, quando a gente vai fazer um comentário de que Deus é amor, mas é justiça, é como se esse amor e essa justiça vivessem de formas separadas. Não tivessem interligados. Mas eu quero dizer para você que esse amor e essa justiça estão totalmente ligados um ao outro. O amor e a justiça de Deus estão plenamente entrelaçados um ao outro. Então não tem como separar o amor de Deus da sua justiça. Porque a justiça de Deus, o modo como Deus julga o homem, é de uma forma muito justa. Aí quando você coloca essa justiça como a justiça dos homens, que pune, que castiga, que maltrata, que causa sofrimento, quando você vai comparar com a justiça de Deus, você percebe que essa justiça do homem, ela não tem nada a ver com a justiça de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a justiça do homem diz que se você errar, se você cometer algum delito, você vai ser punido, você vai ser castigado. A justiça de Deus, ela vai te levar à correção. Mas que tipo de correção? Em amor, com graça. Te levando ao arrependimento, te levando a recomeçar. É essa justiça que eu creio. É essa justiça que emana do alto. É essa justiça que emana do trono. Uma justiça que veio não para condenar o homem, mas para colocar nele a consciência de que ele é pecador e que precisa de um Salvador. Essa era a função da lei no Antigo Testamento. Muita gente interpreta a lei do Antigo Testamento, a forma como a lei era executada no Antigo Testamento, como se ela fosse executada de forma punitiva. Mas se você observar, a lei, ela serviu para revelar os nossos pecados e nos conduzir ao Salvador. Então perceba que a justiça de Deus, ela está muito ligada ao que Ele é, ela está muito ligada ao seu amor, e a função principal da justiça de Deus é tentar ao máximo nos levar a Deus de uma forma justa, de uma forma correta, porque é isso que Jesus veio fazer. Jesus veio exercer a justiça de Deus sobre as nossas vidas.
E essa concepção de justiça que algumas pessoas têm de forma equivocada, muitas vezes nos leva a crer que Deus executa a sua justiça com um tridente na mão, e Deus não faz isso. A justiça de Deus, ela está muito ligada ao seu amor, à sua misericórdia, à sua compaixão. Amém? Gente, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, façam, que a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. E que Deus abençoe, que a gente possa, mediante as perguntas que vão ser selecionadas, tirar as dúvidas de todo mundo. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem realizado e que Deus abençoe cada um de vocês e se cuidem. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Muito obrigado por tua palavra, por tua graça e pelo teu amor. Ajuda-nos a compreender a tua vontade e que a cada dia nós possamos crescer na tua palavra. Ajuda-nos, porque nós dependemos de ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Um abraço.